Doutora, o Ricardo Salles agora faz a pergunta. Doutora, boa noite. A senhora comentou agora na explosão de casos em Portugal e em outros países, enfim, que em razão da sua cultura ou sua maneira de viver, não tem nada a ver, por exemplo, com o que tem o Brasil, com a história do carnaval, seja o Réveillon, o carnaval, enfim, até porque nós, por estarmos no verão agora, temos ou teríamos, né, maior concentração em razão de festas que são mais apropriadas para serem realizadas no verão, ao contrário deles que estão no inverno. Qual é o objetivo do meu comentário? É perguntar o seguinte: efetivamente, nós vimos os navios, vimos aqueles africanos que chegaram aqui, mesmo vacinados com a Ômicron e etc. Essas medidas todas e esses cuidados todos, a partir de um determinado patamar, não configuram um certo exagero e nós estamos renunciando a uma eventual convivência um pouco mais harmônica com uma situação que poderia ser mitigada com cuidados especiais, mas ainda assim manter as pessoas com alguma convivência para ter a melhor condição psicológica, social, até de trabalho, ambiente de trabalho, enfim. Será que não há um certo exagero, talvez, muitas vezes, ao aventar esse excesso de restrições, cancelar todas as festas, todos os eventos, todas as situações? Eu gostaria da sua ponderação a respeito. Olha, nós temos, Ricardo, boa noite para você também, bom, para todos aqui que estão aqui conosco agora, nós temos uma grande preocupação no sentido de que, por exemplo, os países que estão com vacinação adiantada, mas a gente tem muitos países da Europa que estão mais ou menos próximos ao Brasil. A Europa paga um preço muito alto por ter atrasado a terceira dose de reforço. Eles iniciaram, né, essa terceira dose na maior parte dos países aí finalzinho de novembro, começo de dezembro, e isso propiciou, né, uma grande transmissão da Ômicron, e muitos deles também abriram mão precocemente do uso de máscaras, por exemplo, inclusive em ambientes fechados, o que fez com que eles retrocedessem nessas medidas, no sentido de tentar conter o número de casos. O grande problema é que acho talvez a mesma consideração, né, do Constantino, é que você tem uma explosão que é exponencial mesmo de casos, né? E esta explosão numa população como a nossa, né, que nós temos ainda uma porcentagem de pessoas que receberam as 3 doses muito pequena no nosso país, nós teremos de novo a situação dramática que nós tivemos no começo do ano passado, né? Então, o que a gente já vivenciou há um ano atrás, de março a junho, julho do ano passado. E esta é a grande preocupação, e isso faz com que, né, se justifique, na minha maneira de ver, sim, essas medidas restritivas de grandes aglomerações, né, onde você perde absolutamente o controle de tudo no contato e no convívio entre as pessoas, né? Nós não restringimos ainda nada de espaços fechados, de circulação, confraternização com 10, 15 pessoas que não tenham sintomas e preferencialmente vacinadas. Eu acho que também, ok, a gente ainda vai manter isso, né? Mas mais do que isso, e até os gestores públicos fomentando, né, aglomerações que levam sim a uma grande transmissão, né, da Covid, isso é muito preocupante. E vamos pensar, né, nós temos no país, infelizmente, uma porcentagem de vacinação que é muito desigual, né? Eu soube agora, Porto Alegre está com 90% de população totalmente vacinada, considerando 2 doses, o que não é suficiente para a Ômicron. São Paulo tem uma vacinação grande, mas nós temos o norte do país, regiões que se assemelham à África. Então, nós temos algumas Áfricas aqui, perdidas aqui no Brasil, né, em termos de não adesão à vacinação ou dificuldade de distribuição, enfim, os motivos a gente pode até conversar. Mas a gente tem uma preocupação pela desigualdade, o número de pessoas que não estão completamente vacinadas. Eu acho até que se a gente tivesse 80% das pessoas com 3 doses de vacina, isso é suficiente para praticamente, né, diminuir quase a zero o risco de formas graves da doença. A gente podia deixar, sim, circular, e a gente, né, vamos para o carnaval, vamos para o que daí vier, que realmente a gente não teria risco. Mas, nesse momento, a nossa condição sanitária não nos permite.